Você já abriu aí o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2? Amém. A gente vai ler do 25 até o 38. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. A partir do versículo 25. Lucas 2. Vocês querem ficar de pé para ler? É o costume aqui? Então vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Amém? Lucas 2, 25 diz assim a palavra de Deus. A gente vai ler até o 38, tá? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o que a lei ordenava. Ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a sua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Queremos te dar graças por essa oportunidade de repartir a tua palavra. E nós queremos mais uma vez nos submeter ao Espírito Santo de Deus e te pedir, Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse ambiente. Essa igreja é tua, nós somos teus, fomos comprados por preço de sangue. Tudo é teu, tudo como foi cantado aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então glória, pois, a ele. Tudo é teu e tudo é para ti. Por isso fique à vontade no nosso meio. A igreja é tua, a noiva é tua. Por isso tu és o único habilitado para edificar a tua própria igreja. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Deus. Pode tomar assim. Deus. Fique à vontade. Coloque a mão no teu peito assim e diga assim para você mesmo: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Pode repetir? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? É sobre isso que Deus colocou no meu coração para ministrar aqui nessa manhã, Pastor Paulo. Pastor Cristian, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, amados, porque nós não temos muito tempo. Os sinais apontam para a volta de Jesus. Tudo indica que a volta de Jesus se aproxima. Tudo indica que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E as trevas estão tomando espaço. As trevas, o poder das trevas está avançando, Pastor Paulo. E a gente vê com os nossos olhos, dia após dia, o inimigo ganhando vantagem. Muitas vezes dentro da tua própria casa. O inimigo ganhando vantagem na sociedade. O inimigo ganhando vantagem no nosso país.
Nós conversamos muitas vezes, agora nessa época de eleições, existem candidatos que vêm pedir voto para a gente, e os próprios candidatos estão desacreditados. Os próprios candidatos já perderam a esperança. Se o camarada que está querendo se eleger para poder transformar uma cidade, para poder transformar um país, se esse camarada perdeu a esperança, por causa da corrupção, por causa da safadeza, por causa da sujeira que acontece nas prefeituras, que acontece no governo, do Estado, da nação, o que nós vamos esperar do futuro do nosso país? É hora da igreja se levantar, porque a esperança para esse mundo é Cristo em nós. A palavra de Deus diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Deus precisa nos encher do Espírito Santo para que a igreja possa impactar o mundo. O nome desse ministério, amados, não é um nome qualquer. O nome desse ministério qualquer, não é Sal da Terra. Esse nome não é um nome comum. Esse nome ele te lembra e deveria lembrar todos os dias que você pertence ao ministério que recebeu o encargo da parte de Deus, que é salgar o mundo, ser luz do mundo e sal da terra. Só que o sal, amados, se ele se tornar insosso, se ele se tornar insípido, para nada mais serve senão para ser pisado e lançado fora. Eu preciso ser uma tocha acesa, eu preciso ser incendiado. Onde eu passo, eu tenho que causar impacto, eu tenho que promover diferença. O sal, depois que ele entra em contato com o alimento, ele muda, ele altera o sabor daquele alimento. Assim deve ser o cristão, assim deve ser o crente. O crente, por onde ele passa, ele tem que causar um impacto. As pessoas têm que ficar, no mínimo, perturbadas. Meu Deus, o que foi? O que aconteceu aqui? Quem é essa pessoa? Quando ela fala, treme os meus ossos, né? Como disse o profeta Abacuque. O profeta Abacuque disse: quando ele fala, os meus ossos tremem. Então você precisa ser tão cheio do Espírito Santo, para que quando você abre a boca, os ossos das pessoas tremem, porque é Deus falando na tua boca. Você recebe? Aleluia! Nós temos que impactar a política, nós temos que impactar a economia, nós temos que impactar a sociedade, na educação, no esporte, em todas as áreas. Deus espera que nós possamos impactar, transformar. Na mídia, mas está tudo corrompido, as trevas estão tomando conta. Está escrito na Bíblia: o mundo jaz no maligno. Mas nada pode parar uma igreja cheia do Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Eu posso ouvir um aleluia? Você pode dar glória a Deus de crente aí, meu irmão? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas eu preciso me encher. A palavra de Deus diz: revestimos do seu poder, tomai toda a armadura de Deus. Por que eu tenho que tomar a armadura de Deus? Porque eu estou numa guerra, meu irmão. É uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz. É uma guerra, não é brinquedo. Jesus não te chamou aqui para ficar brincando e ser crente. Nós estamos numa guerra. Todo dia tem pessoas indo para o inferno. Todo dia tem gente morrendo, indo para o inferno. E cadê a igreja? Cadê a igreja que é sal da terra? É nossa responsabilidade transformar o mundo. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus poderoso, aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, amados. Deus quer salvar o mundo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, e aí eu começo a minha mensagem. Estava só na introdução, viu? A introdução eu deixo total para o Espírito Santo. Tem algumas partes que eu acho que eu participo também. Como dizia Paulo, né? Falo eu, não o Senhor. Tem hora que nós que falamos, mas tem hora que é só ele, irmão. E eu gosto quando é ele que fala.
Porque quando Ele fala, cale-se dele diante. Glória a Deus. Cale-se toda a terra diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, filho. Aleluia. Glória a Deus. Todos se calam quando Ele fala. Porque Ele é santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verdade, Jesus. Eu estava me preparando nessa manhã, pastor Paulo, para pregar uma palavra. Eu queria pregar sobre... Veio no meu coração, né? Mas o coração é enganoso, né? Veio no meu coração sobre a restauração da alma. Eu pensei, meu Deus, eu nunca preguei sobre isso. Mas seja lá o Espírito Santo, se é isso que Ele quer, então vamos lá. Ele vai me dar as palavras, né? Vai me dar a inspiração. E eu achei que eu vinha pregar sobre a restauração da alma. Eu estava preparando para sentar na frente do meu computador, fazer um esboço. Não gosto de pregar de esboço, mas eu aprendi que tem que estar preparado para tudo, né? E aí, eu estava lá no meu banheiro me arrumando e o Espírito Santo falou, lembra do que eu tinha falado para ti? Há muitos anos atrás, amados, Deus me deu uma mensagem, exatamente essa palavra que a gente acabou de ler. Deus me deu essa mensagem. E essa mensagem, nós encontramos nela 22 características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esse texto que nós lemos aqui, o texto de Simeão e Ana, Deus me mostrou 22 marcas, 22 características de um homem, de uma mulher incendiado pelo Espírito Santo. Deus, aleluia. Eu passei uma madrugada inteirinha buscando a Deus para receber isso aqui. Deus, santo. E Deus, naquela época, aproximadamente 20 anos atrás, Ele falou comigo, todas as vezes que você receber uma oportunidade para pregar a minha palavra num lugar que você nunca pregou, essa é a palavra que eu quero que você pregue. Mas eu a tinha esquecido, porque quando o pastor Paulo me deu a oportunidade para pregar no culto de jovens, o Espírito Santo não me lembrou naquela noite. Não sei se faltou conexão. E aí eu preguei para os jovens outra coisa, né? Foi sobre oração, né? Quantos se lembram? Que eu ministrei sobre oração, a oração do Pai Nosso. Naquele dia eu falei sobre perdão também. Me lembro um pouquinho. Aleluia a Deus. Mas hoje o Espírito Santo me lembrou, olha, lembra do nosso combinado? Quando você for convidado para pregar num lugar que você nunca pregou, quero que você pregue essa palavra. Quando eu era líder de jovens da Igreja Batista, aqui da cidade de São João Batista, fui líder de jovens dessa igreja há 20 anos atrás. Eu era jovem. Agora eu vou fazer 50 anos, irmão. Mas tem cara de jovem ainda, não tem? Profetiza aí, filho do homem. Eu era líder de jovens. Eu fui líder de jovens de duas igrejas aqui em São João Batista, a Igreja Vida e Paz, que existe até hoje, né? Lá no bairro do Cardoso. E também fui líder de jovens da Igreja Batista. E fui líder de jovens do Santuário da Família, que é a igreja que minha mãe começou aqui em São João Batista, há muito tempo atrás. E naquela época, sempre que a gente dava oportunidade para algum pastor da Assembleia de Deus vir pregar no nosso culto de jovens, eu convidava os irmãos da Assembleia de Deus para vir pregar no culto de jovens. E sempre que eles vinham pregar, ele pregava sempre a mesma mensagem. Era sempre a mesma palavra: batismo com o Espírito Santo. Era sempre a mesma pregação. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque se você não for batizado com o Espírito Santo, meu irmão, você nem vai morar no céu. E aquilo começou a me incomodar, porque naquela época o ensino era que se você não falasse em línguas estranhas, você não era batizado com o Espírito Santo. E aí dava um conflito na mente, né? Porque alguns irmãos da igreja receberam esse dom, outros não. E a gente ficava pensando, e agora? Será que alguns são batizados, outros não são? Aí naquela madrugada, eu fiquei uma madrugada toda buscando a Deus. Eu disse, Deus, me explica melhor sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Eu quero entender esse assunto, eu quero dominar esse assunto. Aí Deus falou assim comigo numa madrugada: Cristian, o que eu quero mesmo da minha igreja
independente de você falar ou não falar em línguas estranhas, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero é que você seja cheio do Espírito Santo. Se você receber esse dom, a palavra de Deus diz: procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Glorifica a Deus, porque quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. É um dom que Deus dá. Mas se você não recebeu esse dom, querido, não se sinta inferior, porque a palavra de Deus diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Então de repente você não fala em línguas, mas se você profetiza, o que profetiza fala aos homens. E são os homens que estão precisando ouvir a nossa mensagem nos dias de hoje. Amém? O que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. E nessa palavra, Deus mostrou para mim 22 marcas de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Através da história desse casal, Simeão e Ana. Pastor, quem foi Simeão e quem foi Ana? Simeão e Ana foi um homem e uma mulher escolhidos por Deus para participar da apresentação de Jesus. Você imagina, pastor Paulo, o culto da apresentação de Jesus. Quem aqui já veio no culto quando tem apresentação de bebê? Quem aqui viu? Levanta a mão aí. É bonito de ver quando o bebê está sendo consagrado, né? É lindo, né? Aqueles cultos quando os bebezinhos estão sendo consagrados, eles nem sabem o que vem pela frente, isso é tudo bebê ainda. Mas está sendo consagrado, aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor, né? Confia nele. Então, dedicar uma criança para Deus, consagrar uma criança para Deus, é a coisa mais certa a se fazer. Agora imagina você participar do culto onde Jesus Cristo, não era qualquer bebê, era Jesus Cristo, estava sendo apresentado. É muita honra, não é? É ou não é? É muita honra você participar da apresentação de Jesus. E aí Deus começou a falar comigo: Cristian, presta atenção, eu vou falar para ti, eu vou mostrar para ti por que eu escolhi esses dois para participar da apresentação do meu filho Jesus. Eu vou mostrar para ti por que eu escolhi esses dois. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E aí quando eu vi esse texto, eu fiquei assim impressionado, porque naquela época o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Não tinha acontecido ainda o Pentecostes. O Espírito Santo, na antiga aliança, ele vinha só sobre algumas pessoas escolhidas. E na nova aliança, nós ouvimos falar de João Batista, que era cheio do Espírito Santo. Mas não se tem muitos outros relatos, porque o Pentecostes ainda não tinha acontecido. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E eu comecei a perguntar para Deus: mas como? Como assim? Nós estamos no Novo Testamento, o Pentecostes nem aconteceu ainda, o Espírito Santo nem foi derramado ainda, e tem um homem aqui que é cheio do Espírito Santo. E eu disse: como? E Deus falou: presta atenção que eu vou te mostrar. Por que ele era cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Vou pedir para alguma irmã providenciar um copo d'água para mim aí, tá bom? Eu sou movido à água, eu sou do Ministério Vindo das Águas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era... Quem está lendo aí? Este homem era... Como é? Justo. Este homem era justo. Primeira característica de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo: ele precisa ser justo. Justo está ligado à palavra justiça. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um homem justo, uma mulher justa, é alguém que procura viver a justiça de Deus.
Não é a justiça dos homens, porque a justiça dos homens, obrigado minha irmã, a justiça dos homens ela é corrompida, a justiça dos homens é injusta, a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Você pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus? Você pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus? Simeão era justo. O que é um homem justo? O que é uma mulher justa? Um homem justo é um homem reto. Lembra de Jó? Havia um homem chamado Jó que se desviava do mal. O homem justo é aquele que se desvia do mal. O homem que é santo, ele foge do pecado. A mulher que é santa, quando ela liga a televisão, quando ela coloca ela no YouTube e aparece uma imagem imoral, ela foge daquilo, ela desliga, ela apaga, ela sai dali. Fugir da aparência do mal. O homem que é justo, ele se desvia do pecado, ele anda em linha reta, ele anda de acordo com a palavra, ele anda de acordo com a justiça de Deus. Mas era só justo que Simeão era? Não, Simeão era temente a Deus. Havia um homem em Jerusalém que era justo e temente a Deus. Simeão era cheio do Espírito Santo, não é por acaso, ele era um homem temente a Deus. O que é que diz em Provérbios, capítulo de número 1? Quem é bom de Bíblia? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ah, eu quero ser sábio, pastor. Eu aprendi lá na faculdade, eu aprendi lá no colégio, que as pessoas que prosperam são as pessoas inteligentes. A Bíblia não diz que são os inteligentes, a Bíblia diz que são os sábios. E quem é o sábio? O sábio é aquele que teme a Deus. O sábio é aquele que treme diante de Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e daqueles que tremem da sua palavra. A pessoa temente a Deus, antes de fazer um pecado, antes de fazer uma coisa errada, antes de tomar uma decisão errada, antes de praticar a injustiça, ela pensa 2, 3, 5 vezes antes, porque ela serve um Deus que é santo. Ele é bom, mas ele é santo. Ele é misericordioso, mas ele é santo. Esse homem que era justo e temente a Deus, ele esperava a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel? A consolação de Israel era Jesus Cristo. Aquele que havia sido profetizado pelos profetas. O Deus Emanuel, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Israel esperava o Consolador, Jesus Cristo de Nazaré. E Simeão era um homem que estava esperando a vinda de Jesus. Hoje nós estamos esperando a segunda vinda. Aquele homem esperava a primeira vinda. E aí Deus falou comigo, pastor, que ele esperava, e que essa é uma característica também de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Aprender a esperar. Porque hoje nós vivemos no tempo da geração fast food, a geração do micro-ondas, a geração do online. Tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é muito rápido. Você manda um WhatsApp, chega do outro lado do mundo em segundos. Você coloca uma comida no micro-ondas e 1 minuto fica pronto. O frango hoje, quando a gente era criança, vovó e vovó criava a galinha na rua, né? Comendo milho, comendo resto de comida. As galinhas de hoje, elas são engordadas com hormônio, com ração. Em 30 dias o pintinho vira frango. Tudo é muito rápido. Por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro, as pessoas fazem coisas, fazem barbaridades. Tudo é acelerado, tudo é acelerado. Criaram agora até o 2.0 no WhatsApp, se acelera o áudio em 2 vezes mais. Então a gente vive uma aceleração para quem vive acelerado, irmãos. A minha Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de rasgar, tempo de coser.
Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de falar e tempo de ficar calado. É Deus vivo, Que aleluia. negócio é esse de querer acelerar? Tem um tempo para tudo. Eu preciso aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Salmo 140. Espera, irmão. A tua promessa está demorando? Espera. Mas parece que não vai chegar. Espera. Abraão esperou 25 anos por uma promessa. Eu farei de você pai de uma grande multidão, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas Abraão precisou esperar. A geração de hoje não quer esperar nada. Tudo é para ontem. Deus nem confirmou ainda se aquele menino vai ser o teu marido, se aquela menina vai ser a tua esposa, e você já quer namorar, você já quer ficar, você já quer, porque os hormônios estão à flor da pele. Calma, ora, espera Deus falar. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está morto, Ele fala, Ele responde oração. Ele vai mostrar para você quem é a pessoa certa, para você não ficar perdendo tempo com bagaço. Porque tem pessoas que vêm só para perturbar, para causar problema. Quando não aparece um desses sem vergonha aí, que engravida a menina e depois foge, né? E às vezes a menina ainda é crente ainda, né? Porque caiu na armadilha do safado. Caiu na armadilha do safado. Aí o cara engravida e ainda abandona. Por isso que tem gente querendo abortar, né? Por causa desse safado que não tem coragem de assumir o filho que coloca no mundo. Aí depois é mais fácil abortar. Não, o ideal é vestir as calças, como diz o gaúcho, ser homem de verdade e assumir o filho que fez, ser mulher de verdade e assumir o filho que botou no mundo. Porque fazer é fácil, eu sei, eu tenho 2, só não fiz mais porque a mulher quis parar. Vamos fazer filho espiritual, que nós somos pastor tem que cuidar do biológico e fazer filho espiritual. Então precisamos aprender a esperar. O homem e a mulher cheia do Espírito Santo é alguém que foi treinado na arte de esperar. O amor de Deus é assim. O amor de Deus tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Se eu estou em amor, eu espero. Se eu não espero, porque cadê o amor? Cadê o amor? Se eu não estou conseguindo esperar, é porque eu perdi o amor, meu irmão. Simeão era justo, era temente a Deus, era um homem paciente porque aprendeu a esperar. E Deus mostrou para mim que ele era alguém que conhecia a palavra, porque se ele estava esperando a vinda de Jesus, se ele estava esperando a consolação de Israel, é porque ele conhecia a palavra. Diga assim: eu preciso conhecer a palavra, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. A Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas iam ser levadas por vento de doutrina, iam buscar mestres para si mesmo, segundo as suas próprias cobiças. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ser que nem aqueles irmãos de Bereia, que tudo que era ministrado eles consultavam para saber se estava falando a verdade. Eu não posso dar ouvido para qualquer espírito, irmão. Tem muita gente hoje na internet com roupa de pastor, um gravata de pastor, cara de pastor, mas é bandido, é sem vergonha, não nasceu de novo. Então, amado, toma cuidado. Você que gosta de ouvir pregação na internet, nem todo mundo é de Deus. Tem muita gente pregando coisa por aí que não está alinhado com a palavra, com o coração de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra para não se deixar ser enganado. Graças a Deus aqui tem pastor temente a Deus aqui, né? Pode glorificar a Deus que tem pastores, homens de Deus aqui. Mas lá fora não é assim não. Lá fora tem muita gente sem vergonha. Tem muito evangelho falso sendo pregado. Eu preciso conhecer a palavra. Diz a Bíblia que foi revelado pelo Espírito Santo
que Simeão não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O homem cheio do Espírito Santo, ele recebe revelações. Simeão teve uma revelação: olha, você não vai morrer antes de conhecer o Cristo do Senhor. Quando é que foi a última vez que você teve uma revelação da parte de Deus? Quando é que foi a última vez que eu tive uma revelação da parte de Deus? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo recebem revelações de Deus. Esses dias eu estava lá em Manaus. Era 4 da madrugada. Eu tinha chegado, o avião chegou de madrugada. Estava eu e minha mãe. Deus me deu uma mensagem: 12 maneiras de você amar a si mesmo. Que a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E eu recebi 12 maneiras. Veio diretamente do céu a inspiração. Revelação de Deus. Deus é Deus que revela coisas. Revela o profundo e escondido. Mas para Ele revelar, tem que buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar ao seu povo. Mas cadê a nossa busca? Cadê a nossa fome? O nosso desejo de estar com Ele. Quanto tempo você passa na presença dEle? Se você depende só de um culto no final de semana para se encher do Espírito Santo, irmão, quando você chegar aqui, você já está na UTI espiritual. Eu tenho que me encher do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias eu tenho que me encher do Espírito Santo. Eu venho no culto só para receber mais uma carga, mas eu já tenho que chegar aqui cheio. Quando a irmã cantar o primeiro hino, eu já tenho que glorificar, porque eu já estou cheio. Eu não tenho que esperar o pastor pregar, a irmã do hino louvar, para tentar me encher, não. Eu já tenho que chegar aqui cheio. Já pensou se o pastor Cristo chega aqui vazio para pregar a palavra? Não ia sair nada, irmão. O pastor Paulo nunca mais me chama. Não, aquele cara lá é o sem unção. É a noiva sem azeite. Né? É o pastor sem azeite. Ah, o pastor Cristo, já ouviu falar, o pastor sem azeite. Não convida ele lá não, que é o pastor sem azeite. É ruim. Está amarrado, repreendido, e anulado e cancelado em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. O versículo 27 diz que Simeão, ele foi movido pelo Espírito até o templo. As pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas são guiadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu não saio por aí tomando tudo que é tipo de decisão. Eu não saio pensando, hoje eu vou para lá, hoje eu vou para cá, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Não, amados. A Bíblia diz no livro de Tiago que ninguém pode ter essa presunção, achando que eu vou para lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou fazer se o Senhor permitir. Então eu tenho que ser movido pelo Espírito Santo. Eu tenho que permitir Ele soprar onde Ele quer soprar. Tem dia que o Espírito Santo me leva para lá, tem dia que o Espírito Santo me leva para cá, tem dia que o Espírito Santo... Eu sou movido por Ele. Eu não posso achar que eu sou independente. Não, eu fui comprado por um bom preço. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Eu faço da minha vida o que Deus quer. Porque eu sou guiado por Ele. A Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Aleluia! Aqueles que são cheios do Espírito Santo são movidos pelo Espírito, são guiados pelo Espírito. Simeão foi movido ao templo. Quantos que gostam de estar no templo? Hoje nós estamos vivendo uma geração complicada. Muita gente já não quer mais vir no templo. Muita gente não quer mais vir no culto. Porque agora tem um culto online. Agora tem um culto online. Então eu sento na minha poltrona, faço uma pipoca, suquinho de laranja, um cafezinho, boto as pernas para o alto e vou assistir um culto online. Meu Deus! Como é que você vai cultuar a Deus online, irmão? Eu assisto o culto online, mas eu ouço para me alimentar da palavra. Agora, cultuar é ao vivo e a cores. Eu venho na casa de Deus, eu levanto meus braços, eu glorifico, eu bato palmas, eu dou glória a Deus, eu estou cultuando meu Deus. Pela televisão não dá para fazer isso, meu irmão.
Se você faz, glória a Deus, parabéns. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sinto a presença de Deus quando eu estou ouvindo um culto online, mas eu sinto muito mais quando eu estou aqui, ao vivo, na casa de Deus, num lugar que foi consagrado para Deus. A Bíblia diz que quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o que a lei ordenava, a lei ordenava que, segundo a tradição de Moisés, uma criança após o 7º dia da sua circuncisão tinha que esperar sarar daquele ferimento da circuncisão que era feito no menino macho, né? Então, depois de 7 dias, ela deveria ser levada ao templo para ser consagrada a Deus. Por isso que nós, evangélicos, temos esse hábito de apresentar as crianças na igreja. E nós seguimos esse ensinamento. E Jesus, então, foi levado ao templo para ser consagrado. E a Bíblia, então, diz que Simeão tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus. Imagina eu pegar Jesus no colo, né? É muita honra, né? É muita glória. Você pegar Jesus no colo, irmão, um desconhecido, um anônimo, não era ninguém famoso, era o Simeão. E foi justamente Simeão, o anônimo, o desconhecido, aquele que, meu Deus, olha lá o Simeão, ninguém dá nem valor por ele. Foi o homem que Deus escolheu para pegar Jesus no colo. E quando ele pega a criança no colo, ele começa a louvar a Deus. Quantos aqui gostam de louvar o Senhor? Todo ser que respira, louve o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela gosta de louvar. Ela não vem só no culto para louvar. Não é só a irmã do playback que louva. Todo mundo tem que louvar. Porque todo que tem fôlego louve o Senhor. Todos temos que louvar. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está na prova, louve. Está difícil, louve. Está fácil, louve. Está vitória, louve. Derrota, louve. O tempo todo louve, porque ele trabalha para aquele que nele confia. Ele abre caminhos de noite e de dia. Ele vai à frente. Ele muda o destino. Como Paulo e Silas na prisão. Eles estavam encarcerados, mas eles começaram a orar e louvar, e orar e louvar, e aconteceu um terremoto. Você quer um terremoto na tua vida? Você quer um terremoto no teu casamento? Você quer um terremoto nos teus negócios? Você quer um terremoto no teu ministério? Começa a louvar. Começa a louvar, que o louvor rompe cadeias, o louvor rompe grilhões. O rei Davi, quando ainda não era rei, ele tocava a sua harpa para afastar os demônios da vida de Saul. O rei Saul estava oprimido, a presença de Deus tinha ido embora, ele estava todo oprimido. E quando Davi tocava a sua harpa, afastava a capetada toda. Quando você louva, irmão, a capetada vai embora. Quando você adora, a capetada vai embora. Quando você glorifica, os demônios saem fora, porque eles não suportam ouvir o louvor. Porque lá no céu ele tinha essa função, mas ele perdeu. E Deus deu agora a nós. Agora é nós que podemos louvar. Por isso louve. O homem cheio do Espírito Santo, ele louva. Simeão, Deus mostrou para mim que ele era um homem obediente e submisso à voz de Deus. Ele foi guiado pelo Espírito Santo até o templo, porque não viu a voz do Espírito Santo. E ele prontamente obedeceu. O homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, é um homem e uma mulher obediente. Não tem como ser cheio na desobediência. Não tem como ser cheio na rebelião. Ah, mas eu falo em línguas estranhas, eu dou glória a Deus, eu vou, eu faço tudo que é coisa, mas eu sou um rebelde. Não, irmão. Então você é uma farsa. Deus, aleluia. O homem cheio do Espírito Santo, ele é temente e obediente. O que Deus fala, ele faz. É verdade, irmãos. Não vou mentir para você. Tem hora que Deus pede para nós algumas coisas
E a gente faz igual a Jesus. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É assim, Deus, Senhor. Tem horas, irmãos, que a gente não consegue obedecer. Tem hora que o nível de prova é tanto, né, pastor Paulo? A prova é tanto, você está obedecendo a Deus em um monte de coisa, mas tem uma coisinha ali no meio que você não consegue. Porque você já não está aguentando de obedecer tanta coisa. Aí Deus pede, não, mais uma coisa. Mas eu vou fazer 40 dias de jejum, só água. Ai meu São Jesus dos crentes. Estava tão bom comer uma x-salada depois do culto. Estava tão bom comer uma pizza no final do culto. Agora 40 dias de jejum, meu Deus. Ficou difícil. Não é fácil, irmão. O homem de Deus é obediente. O homem de Deus, ele conhece a Deus. Ele tem discernimento. A palavra de Deus diz que quando Simeão pegou a criança nos braços, ele disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Então Simeão abençoou Maria e José. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo, ela tem o hábito de abençoar. Os que você abençoar serão abençoados. E você não vai amaldiçoar ninguém. Nós não fomos feitos para amaldiçoar ninguém, nós fomos feitos só para abençoar. Simeão abençoou José e Maria. Eu também abençoo vocês aqui nessa manhã, amém? Eu abençoo os pastores desse ministério. Eu declaro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para a tua vida. Fica firme, fica firme, porque o Deus que te chamou é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ele é fiel. Eu te abençoo nessa manhã, em nome de Jesus. Simeão abençoou José e Maria. O homem e a mulher de Deus, ele é um abençoador. A Bíblia diz em Tiago 3,10 que da mesma boca procede bênção e maldição. O que está saindo da nossa boca? Bênção ou maldição? O que está saindo da tua boca? Quando você abre a sua boca, sai água amarga ou água doce? Sai bênção ou sai maldição? Nós temos que vigiar a nossa boca, cuidar do que sai da nossa boca. A nossa boca tem que ser um manancial de vida. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Então tem que fluir rio de água viva para a bênção. Amém? Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão recebeu da parte de Deus entendimento completo de quem era Jesus. Ele disse: olha, esse menino aí, ele vai ser alvo de contradição. Ele vai ser uma pedra no sapato de um monte de judeu religioso, um monte de religioso. O homem e a mulher de Deus, ele tem dons espirituais. Simeão profetizou e declarou: esse menino, ele vai ser alvo de contradição. Esse menino vai manifestar o pensamento de muitos corações. Uma espada vai transpassar a alma desse menino. Simeão profetizou. Não foi uma palavra boa para uma mãe ouvir, né? Imagina uma mãe
no dia da apresentação do filho dela, ouviu de um profeta que o filho dela ia ser alvo de contradição e que uma espada ia transpassar a alma dele. Não é fácil ser mãe, né? Não é fácil ser mãe de profeta. Não é fácil ser mãe de profetisa. Porque se você está seguindo a Jesus, irmão, a espada vai transpassar a tua alma também. E às vezes quem mais sofre não é a pessoa que está sendo transpassada, quem mais sofre é a mãe. Porque a mãe é aquela que gerou. A mãe é aquela que carregou no ventre. Por isso nós, homens, precisamos nascer de novo, que às vezes falta sensibilidade. Nós, filhos, falta sensibilidade às vezes para entender o coração de uma mãe. Por que uma mãe chora? Que a mãe sente a dor do filho nela. E se é uma mãe que tem muito filho, meu Deus. E aí, a partir do versículo 36, a palavra de Deus começa a falar então de uma mulher que também estava ali, uma profetisa chamada Ana. Ela diz, a Bíblia diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz que essa mulher era uma profetisa. O homem, a mulher cheia do Espírito Santo, ele busca os dons espirituais. Essa mulher era uma profetisa. Qual o dom que você já tem? Deus quer usar os nossos dons. A palavra de Deus diz: não enterre os teus talentos. Não despreze o dom que há em ti, que foi colocado com imposição de mãos. Todo mundo aqui tem um dom, irmãos. Eu preciso colocar esse dom à disposição do reino. E se eu já tenho um dom, continue pedindo, porque Deus vai te entregar mais dons. Você recebe? Deus quer entregar dons, Deus quer nos entregar armas espirituais, porque é tempo de batalha. Nós temos que ir para o mundo lá fora, cheios do Espírito Santo, armado até os dentes, para saquear o inferno e encher a igreja. Por isso eu preciso dos dons. Ana era uma mulher, mas era uma profetisa. Não é só homem que pode profetizar, irmão. Mulher também profetiza. Mulher também prega, mulher também expulsa demônio, mulher também ora pelo enfermo e o enfermo é curado. Porque em Cristo não há distinção de sexo. Em Cristo nós somos todos iguais. Então se você que é mulher, se encher do Espírito Santo, coitado do homem que está perto de ti. Ou ele anda no caminho, ou ele vai se queimar. Vai sair labareda de fogo na tua vida. Um homem não aguenta perto de uma mulher cheia do Espírito Santo. Ou ele anda na linha, ou ele anda na linha. Porque senão ele se queima, irmão. Que é uma mulher cheia do Espírito Santo.